Deus já tem falado, né, conosco. E que bom, né, irmãos? Que bom, porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele fala, né? Glória a Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus de gesso, né? Não é um Deus de madeira, sim um Deus vivo e todo-poderoso, né? Eu que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. Então, nós vamos ler os 2 primeiros versículos deste capítulo. Glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: O Espírito, porém, expressamente diz nos últimos tempos: alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Os irmãos podem tomar um assento, glorificando a Deus. Bom, irmãos, hoje o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, né, a falar um pouco do que a gente tem percebido, né, nos dias de hoje, muito forte, como eu acredito como nunca teve, né, que é a apostasia dos últimos tempos, né. A gente vê coisas horríveis, né, irmãos? Blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus, contra as coisas que são do Senhor, né? Contra a palavra de Deus. Hoje a gente vê de tudo um pouco, né? A gente fica ali, muitas vezes ali em alguma notícia, em algum canal de notícia, ou até mesmo nas redes sociais, e a gente vê o quão estão brincando com aquilo que é santo, né? Com aquilo que os apóstolos derramaram sangue, né? Os nossos irmãos, os apóstolos, derramaram sangue e deram as suas vidas para que esta palavra chegasse até nós em perfeita estado, né? Digo, sem nenhuma adulteração, mas sim a viva e eficaz palavra do Senhor. Muitos deram a sua vida, muitos entregaram a vida dos seus familiares para poder levar o Evangelho, né? E hoje a gente vê que o Evangelho, ele tem, para alguns, né, ele tem perdido a essência, né, o valor. Hoje a gente vê de tudo, né, irmãos? Igreja contemporânea. Já viram essa? Misericórdia, né, irmãos? A gente observa e vê que o inimigo, ele não está aqui para brincar, né, irmãos? Muitas vezes a gente pode pensar assim: mas eles estão na ignorância. Não, irmãos, aquilo ali é literalmente a obra de Satanás para intervir na igreja, entrar no meio da igreja, né? Não tem ninguém ali enganado, todos conhecem a palavra do Senhor e sabem o que estão fazendo, brincando com a palavra do Senhor, né? Então, ali não tem nada de ignorância, falta de conhecimento, não, irmãos. Isso é literalmente a ação demoníaca, como diz ali esse versículo que a gente leu: espíritos enganadores. Hoje em dia o inimigo, ele está entrando para dentro da igreja, ele não está mais batendo de frente, né? Ele está entrando para dentro das igrejas, ele está tentando, criando igrejas, criando templos de adoração a Deus, que a gente conhece pela palavra do Senhor, que não são atos, não são
lugares sagrados onde é adorada a palavra de Deus, onde é exaltado o Senhor, mas sim são lugares de enganação. Vou ler de novo o primeiro versículo que diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E a gente vê, irmãos, eu estava lendo esse versículo e eu fiquei impactado, né? Porque aqui a gente vê que é o próprio ser humano que ele dá ouvidos, né, a essas doutrinas. Porque se todos nós, né, se todos aqueles que estão neste mundo desta forma analisassem a palavra do Senhor, dessem ouvidos, como foi falado aqui em cima, dessem ouvidos ao que o Senhor está falando, eu creio que se está lá por algum engano, ele não seria enganado, a não ser que está lá para ajudar, né, a enganar. Conhecendo a verdade, está lá para ajudar a enganar. Mas aquele que talvez está lá sendo enganado, ele também está pecando, porque ele pecou em não buscar a palavra do Senhor, a palavra verdadeira do Senhor. Talvez você está pensando assim, mas o irmão Maico hoje veio para falar mal dos outros no culto. Não, irmãos. A Bíblia diz que a gente tem que condenar as obras infrutíferas do pecado. As obras que o nosso inimigo ele tem tramado para tirar muitas vezes nós que somos escolhidos de Deus da presença dele. A Bíblia nos ensina que nós devemos ir contra essas doutrinas. Eu glorifico a Deus que a gente tem aprendido da nossa liderança e de todos os irmãos que aqui tomam este lugar para levar a mensagem do Senhor. Estamos aprendendo a palavra do Senhor. Estamos aprendendo aquilo que realmente a gente ouviu dos nossos líderes, a gente leu da palavra do Senhor, a gente se alimentou daquilo que realmente é verdadeiro dentro da palavra do Senhor. Mas não estou aqui com o coração alegre porque nós somos talvez diferente deles, não. Nós somos pecadores também. Mas o nosso coração ele está em todos os dias querer fazer a vontade do Senhor. Por mais que seja difícil, irmãos. Por mais que não seja fácil. Não é fácil para ninguém, irmãos. Eu sempre digo isso, sempre ressalto. Mas o Senhor Jesus disse que não é impossível. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Vós também vencereis. Em Jesus nós venceremos. Aleluia. Dentro da palavra do Senhor. O que é em Jesus, irmãos? Não é só a gente declarar, né, pastor, da nossa boca para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As nossas palavras têm poder. É claro que a gente tem que abençoar e bendizer e profetizar. Mas se a gente não estiver de acordo com a palavra do Senhor, será que vai surgir algum efeito? Será que talvez nós somos diferentes deste povo que eu citei há pouco tempo? Só porque o pecado deles é mais visível, é mais vamos dizer assim, mais impactante, né, aos olhos do ser humano? Doutrina de demônios, irmãos. Eles mentem, né? Outrora aí eu vi um podcast aí, de um pastor homossexual, né, e um outro pastor conversando. E literalmente, né, irmãos, a mentira, o diabo ele tenta, né? Mas contra a palavra do Senhor não. Satanás ele tentou contra o Senhor Jesus, né? Ele tentou provar o Senhor Jesus, tentou fazer com que o Senhor Jesus, né, entrasse na conversa fiada dele, e o Senhor Jesus sempre usando a palavra de Deus, sempre usando a palavra do Senhor. E ele também, né, irmãos? A gente sabe que o nosso inimigo ele conhece as Escrituras. Muitas vezes ele vem com a própria Escritura
a Bíblia não diz que não pode isso, que não pode aquilo, né? Eu creio que se eu pedir para levantar a mão, que todos vão levantar, né, irmão? Que quem já não ouviu isso, né? Ah, mas na Bíblia não diz que eu não posso beber, na Bíblia não diz que eu não posso isso e aquilo. Realmente, irmãos, a Bíblia expressamente não diz, né? Literalmente, assim, com essas palavras, né? Mas a gente que aquele que quer absorver de Deus, estudar a palavra do Senhor, ele vai ler, ele vai entender aquilo que realmente glorifica a Deus. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, naquilo que tem louvor, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, nisso pensais. A palavra do Senhor está dizendo que as outras coisas não são interessantes. As outras coisas não me servem mais, né, pastor Marcelo? Deus santo, aleluia. Aquilo que eu fazia anteriormente não agrada ao Senhor. Automaticamente eu entendo que o que pode e o que não pode. Mas muitos usam a própria palavra do Senhor para mentir, enganar, né? Muitas vezes tem no seu coração em cauterizar a mente daqueles que ouvem eles com mentiras, né? Tem um ditado aí bem mundano, né? Bem satânico, que dizem que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Isso é uma mentira, né? Não vai deixar de ser mentira, nem aqui, nem lá no inferno, em lugar nenhum. Uma mentira, ela sempre vai ser uma mentira. Pode falar ela milhões de vezes, né? Eles têm já a sua mente cauterizada, sua mente fechada para aquilo ali, porque é a vontade da sua carne, é a vontade do seu corpo, né? É a vontade não mais de Deus, mas a vontade do ser humano. Deus santo, aleluia. Estas e mais algumas coisas, algumas não, várias coisas, isso se chama apostasia dos últimos tempos, né? Aonde muitas vezes o povo de Deus vai deixar, pastor Marcelo, de seguir a verdade, que é Jesus, para seguir pessoas. Não que seja errado, né, irmãos? Eu gosto, tem muitos pregadores que eu gosto de ouvir, né? Não que seja errado, é a palavra do Senhor, né? Sempre dando o crédito, a honra e a glória a Deus, né? É a palavra do Senhor. Tem muitos pregadores bons, muitos homens e mulheres de Deus no YouTube, nas redes sociais. Mas a gente, irmãos, a gente tem que ter um cuidado. Toda a honra e toda a glória tem que ser a Deus. Aleluia. Né? Às vezes uma opinião, né? A gente ouve uma opinião de um pregador e acha que aquilo está muitas vezes escrito na palavra do Senhor, né? Leva como uma regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia, irmãos, é a palavra do Senhor. Deus, aleluia. Por isso que a gente não será enganado. Aquele que tem a palavra do Senhor como regra de fé, como a bússola, não será enganado. Deus, viva, Né? aleluia. Porque quando você tem a palavra do Senhor no teu coração e você pensa assim, não, mas peraí, isso aí não está na palavra, né, pastor Marcelo? Vou ligar para o pastor lá, vou conversar com ele. Vou abrir a Bíblia e vou pesquisar se isso está correto. Havia um povo, né? Bereia, né, pastor? Eles ouviam a palavra do Senhor, né? Estavam conhecendo o Evangelho, eles ouviam a palavra do Senhor e depois eles iam lá ver se realmente aquilo ali era verdade, né? Eles ouviam o irmão Maico pregar aqui, né? E o Diogo vai chegar em casa lá, vai abrir a Bíblia, pera aí, deixa eu lá ler se o irmão Maico não falar uma besteira lá, né? Deixa eu confirmar aquilo lá, se realmente está certo. E irmãos, isso não é duvidar do pregador, não é duvidar, mas sim é querer aprender, querer Aleluia. saber o que é certo, Glória a Deus, aleluia. para não ser enganado. Jesus, ele enfatizou milhares de vezes, estou falando aqui no sentido, né, figurado. Jesus falou milhares de vezes, olha, vigiai, orai, né?
para vocês não serem enganados. No fim dos tempos vão ter falsos profetas, falsos pastores. Então observem, né? Aqui, daqui a pouco a gente vai entrar num outro versículo aqui bem interessante também, que se encaixa muito nessa palavra. Quem conhece a voz de Jesus, irmãos, não vai se enganar. Aleluia. Não vai se enganar. Deus santo, aleluia. Se nós conhecermos o que é a voz do Senhor, eu já falei aqui, eu nunca ouvi, né, audivelmente a voz do Espírito Santo, né, nunca ouvi, mas eu já senti Ele falar comigo, através da palavra, né, dentro do meu coração, dentro do, né, um momento de comunhão ali com Ele, Deus falar conosco. Talvez um dia eu ainda, né, se Deus assim me abençoar, quero ouvir audivelmente, assim como eu já vi muitos testemunhos dos irmãos, mas o certo é que Deus fala conosco, né, através da palavra de Deus, através do irmão, através de uma circunstância, queira ela boa ou ruim, né? O certo é que Deus usa de várias formas para falar conosco. Basta a gente conhecer a voz do Senhor, conhecer o movimento do Senhor. Moisés ele ia passando no deserto e ele viu uma sarça pegar fogo. Aleluia. Glória. E isso era comum, irmãos, no deserto. Isso era, né? Uma vez eu tive, não está aqui dentro desse meu esboço, mas uma vez eu pesquisei, pastor Marcelo, isso era comum no deserto, né? O arbusto lá, o graveto seco, pega fogo por causa da temperatura, enfim. Só que ele achou estranho, pastor, porque aquela sarça ela se queimava e ela não se consumia. Aleluia. Ela não tinha fim, as folhas não caíam, os gravetos não viravam cinzas, e ele disse: opa, peraí, tem coisa diferente ali, eu vou me chegar mais perto para ver o que é. Assim é nós, irmãos, quando nós estamos na palavra do Senhor, conhecemos o Senhor Jesus, a gente vai sentir quando Deus vai falar conosco, a gente sente quando é Deus falando conosco. Opa, peraí, isso aqui não é Deus falando comigo, né? É Deus confirmando aquela minha oração, é Deus dizendo para mim que não é para mim fazer aquilo que eu estava orando, que é a vontade do meu coração. Deus tem várias formas de falar conosco, várias formas. Agora eu quero pedir, se os irmãos quiserem, né, acompanhar a leitura no livro de João. O capítulo é o 10 e o versículo é o 27, irmãos. Vou esperar os irmãos que querem ver junto. Glórias a Deus. João capítulo 10, no versículo de número 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Aleluia. e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Aleluia. Glória a Deus. E eu as conheço e elas me seguem. Sabe, irmãos, quando nós ouvimos a voz de Jesus, Jesus ele conhece a mim e a você melhor que nós mesmos, né? Jesus nos conhece melhor que nós mesmos. Por isso que muitas vezes a gente não ganha o que a gente pede, né? Porque aquilo que a gente está pedindo vai ser ruim para nós. Mas Jesus, sendo, né, onisciente, ele sabe que aquilo ali no momento talvez não é bom. Então Jesus ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. Deus santo. Ele nos conhece e nós, quando ouvimos a voz dele, nós devemos segui-lo. Porque nós somos ovelha, né? Nós somos ovelha do aprisco do Senhor. Sabe, irmãos, Marina que comentou de Davi, né? Davi, ele, antes dele ser escolhido, né? Ser chamado e ungido para ser rei de Israel,
ele enfrentou grandes batalhas, né? Só que essas grandes batalhas talvez o homem, os seus irmãos, o seu pai não viram, né? Porque foi lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas o certo é que eu creio que quando ele chega diante daquele gigante, para ele, talvez, para todos que viam ele, né, ali, todo valente ali, né, louco para decidir logo aquela situação ali, eles olham assim, pá, mas, né, tá sempre cuidando de ovelha, né, mas Davi, ele era desde já um grande guerreiro, né? Aleluia. Porque a gente sabe, né, pela palavra do Senhor, quantos perigos, né, ele enfrentou para proteger o rebanho. E assim é o nosso Senhor, né? O nosso Senhor, ele entregou a sua própria vida, ele assumiu tudo, né? Tudo, a culpa, o peso dos nossos pecados, para cuidar do rebanho que somos nós. Deus, filho. Então, irmãos, muitas vezes a gente, e ser ovelha também não é fácil, né, irmãos? A gente pensa que ser ovelha é fácil, né? Ser ovelha não é fácil, não. Muitas vezes a gente, se não me falha a memória, foi a Amy, né, que pregou a última vez, né, se falou sobre a ovelha. E realmente, né, a ovelha é um bichinho que ele requer muito cuidado. Talvez é por isso que nós somos comparados com uma ovelha. Porque nós, irmãos, sem o cuidado de Deus, sem a proteção de Deus, sem a voz do Senhor, como nós estaríamos livres, né? Como nós estaríamos protegidos desses espíritos enganadores, dessas doutrinas de demônios, de homens mentirosos que querem encher os seus bolsos de dinheiro, né? Como diz a palavra do Senhor, estão de olho somente na lã da ovelha, né? Não estão interessados em tratar uma ferida, mas estão ali interessados em plantando, né, o desejo da sua carne, né? Ai, venha como está, Jesus te aceita. Jesus, ele te ama, irmãos, né? Jesus, ele te ama. Jesus, ele diz assim: vinde a mim, né? Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Outras também, né, diz, você não precisa estar, não precisa, lá da rua vai vir pessoas de diversas formas, irmãos, né? Vai vir um drogado, vai vir um traficante, né? Ele vai entrar, vai sentar, ele vai ser bem recebido, mas no momento que ele começar a ouvir a palavra do Senhor, que Jesus começar a trabalhar na vida dele, ele tem que ser uma nova pessoa. Aleluia. Ele tem que mudar de vida, né? Ele tem que deixar Jesus mudar a vida dele. Não é nós que vamos mudar, não é o pastor, não é os obreiros, não. Ninguém muda a vida de ninguém, irmãos. É Jesus que faz isso. E assim a gente veio do mundo com um monte de bagagem, né? Com mania, com costume, né? Muitos vieram da drogadição, da prostituição, mas o interessante é ver a mudança de Jesus, que Jesus faz na vida da gente. A gente tem aqui testemunhos aqui que a gente podia passar a noite aqui contando testemunhos dos irmãos, só dos que estão aqui, do que Deus fez, da mudança que, né, da sua vida, do que fazia, né, e hoje não faz mais. Então, irmãos, o que seríamos de nós como ovelhas se nós não ouvíssemos a voz do Senhor, se nós não fôssemos protegidos pelo Senhor? Seríamos enganados, né? Feridos, e muitas vezes
mortos, né? Não só neste corpo, né, irmãos, mas espiritualmente mortos. Né? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que este corpo, ele é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar, zelar, né? Mas o que realmente importa é a nossa alma, a nossa vida eterna com Deus. É nós estarmos com o nome escrito no livro da vida, né? Deus Santo, aleluia. Seja com uma perna, 2 pernas, cego, sem um braço, isso não vai te impedir de entrar no reino dos céus. O que vai nos impedir de entrar no reino dos céus é uma vida, né? Viver uma vida com apostasia. Viver uma vida onde, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, homens mentirosos, isso vai nos impedirmos de entrar no reino dos céus. Por isso que a gente tem que dar ouvido ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Louvado seja Deus. Como eu mencionei aqui, né, irmãos? A voz do Senhor é isso aqui. Talvez Ele vai falar no teu ouvido, talvez Ele vai falar contigo na palavra, talvez Ele vai usar um irmão, um profeta. Mas esta aqui é a voz do Senhor. Glória. E a gente ouve a voz do Senhor. Nós estamos ouvindo neste momento a voz do Senhor, não porque eu que estou pregando, mas a gente ouve na quinta, ouve no domingo, lê a Bíblia, quando lê a Bíblia em casa, tu ouve a voz do Senhor. No louvor, tu está ouvindo a voz do Senhor, né? E Deus já falou comigo através dos louvores, né? Glória a Deus. Através de dirigente de um culto, através do mensageiro, do pregador, né? Até, às vezes até do irmão que está lá na porta, né? Às vezes tu passou o culto ali, tá? Daqui a pouco o irmão vai lá, aperta a tua mão, te dá uma paz do Senhor e Deus usa ele para falar ali algo que talvez nem ele sabe que está sendo usado para falar, ser um canal de Deus, né? Uma resposta talvez. Deus ele usa de várias formas, né? O certo é que quando a gente ouve a voz do Senhor, é porque nós somos ovelhas. Glória a Deus. É porque nós estamos no aprisco do Senhor, né? Eu sempre digo, né? Que bom que Deus fala conosco, né? Mesmo que seja para nos exortar, né? Aleluia. Mesmo que seja para nos repreender, que bom que Ele fala conosco, né? Houve um período que Deus ele se calou, né? Se chama o período interbíblico. 400 anos de silêncio, irmãos, que Deus não se manifestou, não falou com o profeta. Eu creio que foi terrível, né, irmãos? Imagina 400 anos, irmãos, sem ouvir Deus falar. E a gente tem o privilégio de ouvir praticamente todos os dias Deus falando por nós. O Espírito Santo de Deus ministrando no nosso coração a todo momento, né? Na nossa oração, muitas vezes dentro da nossa casa, né? O Espírito Santo, ele está ali atribulado, tu vai lá, a hora tu recebe, né, aquele refrigério que só vem de Deus, né, irmãos? Aleluia. Nenhum conselho humano pode te trazer, muitas vezes, num momento de tristeza, um refrigério, né? Numa situação que tu esteja passando. Nenhum conselho de homem. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso coração e ele nos, né, como diz o louvor, aquieta a nossa alma, a gente sente aquele refrigério que vem de Deus e a gente vê que é o Espírito Santo de Deus falando conosco. E a gente já fica de uma forma totalmente diferente do que a gente estava, porque o Senhor falou conosco, né? Porque nós ouvimos a voz do Senhor, porque nós somos ovelhas do Senhor. Então, irmãos, o que eu queria mais uma vez deixar bem enfatizado para os irmãos é que a gente venha vigiar, né? Eu sei que os irmãos aqui conhecem a palavra do Senhor, né? Todos nós aqui já ouvimos inúmeras vezes a palavra do Senhor e somos conhecedores da palavra.
mas menos vigiar. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o inimigo ele enganaria até mesmo os escolhidos do Senhor, né? Essas apostasias elas vão vir com muito mais força, eu creio, cada vez mais, né? Vai parecer que realmente aquilo ali não tem problema mesmo, realmente não, irmão, não tem nenhum mal nisso, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Mas eu não vejo nenhum mal nisso. Vamos avaliar, né, irmãos, pela palavra do Senhor, tudo aquilo, né, que a gente tem feito, que a gente tem absorvido, né, seja de qualquer tipo de fonte, né, irmãos, de algum pregador, de algum programa de TV, a gente tem que ouvir a voz do Senhor, né, ouvir a voz do Senhor, e essa voz ela é inconfundível, né, pastor? Aleluia. A voz do Senhor ela é inconfundível. Deus santo, aleluia. Ela não tem como uma ovelha, né? A palavra do Senhor diz que a ovelha ela conhece a voz do pastor. Ela sabe quem é. Se outro gritar lá, por mais que saiba o nome, né? Se outro gritar, ela não vai atender. Mas quando o nosso Senhor nos chamar, a gente deve atender, né? A gente deve conhecer a voz dele. Glória a Deus, aleluia. Porque certo é que um dia ele vai nos chamar. Aleluia. Certo é que um dia ele voltará, né? Glória a Deus. Novamente. Mas dessa vez definitivamente, né? Para nos levar para um descanso eterno junto com ele. Então que a gente venha sempre estar no aprisco do Senhor, né? Ser ovelha do Senhor, ser ovelha é ser moldável. Ser ovelha é estar todo dia apto a mudanças. Muitas vezes as mudanças elas trazem revolta, né? Muitas vezes a mudança ela nos deixa desconfortável, né? Ela mexe com aquilo que nós estávamos acostumados, né? Então, mas é necessário, né, irmãos? Né? Tudo é necessário, tudo aquilo que Deus pede para nós, o Espírito Santo toca no nosso coração é porque é necessário, irmãos. É necessário e é para nós, né? É para nós, não é? Deus, eu ouvi alguns, né, falar. Deus ele não precisa da gente para ser Deus. Deus ele não precisa de mim para ser Deus. Deus é Deus. Comigo ou semigo, que diz, né? Deus é Deus. Agora nós sem Deus quem somos, né, irmãos? Nós sem Deus quem somos, né? Mas nós com Deus somos filhos de Deus, amém, irmãos? Aleluia. Glorifica a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Então, pastor Marcelo. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Deus. Amém? Um alerta para nós, né? Glória a Deus, aleluia. Uma carta, né? Onde o apóstolo Paulo ensina todas as coisas a Timóteo. Nós sabemos, irmãos, que cada dia mais vai ficar difícil. Cada dia mais os maus testemunhos, as coisas acontecendo do seu lado, ao seu redor. Mas isso não pode contaminar o nosso caráter. Porque tudo nós temos que passar pela palavra. Tudo na nossa vida. A gente está fazendo um seminário, 2 anos vai durar esse seminário. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos cada dia mais dessa palavra. Cada dia mais aprender do Senhor. Cada dia mais, irmãos, como diz Jeremias, quando encontrei as tuas palavras, logo as comi.
Jeremias não disse que comeu louvor, que comeu isso, comeu aquilo, ele comeu a palavra de Deus. E foi um grande profeta Glória a Deus. nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, é um alerta para nós não sermos enganados nessa noite. Tudo que você e eu temos que fazer na nossa vida é consultar a palavra de Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu faço nessa situação? Pela tua palavra. O pastor, irmãos, não vai estar, os pastores não estarão com você 24 horas no dia. Mas o Senhor nesta palavra, Ele está. Aleluia. Aleluia. Eu tenho que tomar uma decisão, Senhor, é de acordo com a tua palavra? Aconteceu algo na minha vida, Senhor, eu quero consultar a tua palavra, como que eu faço? Sabe, irmãos, porque quando nós somos ensinados e nós queremos e temos sede de aprender do Senhor, nós não vamos ser enganados. Porque você não espera o culto para ler a palavra. Tudo na igreja, irmãos, tudo, maioral aqui é a palavra. Tudo, todo movimento maioral aqui é a palavra. O que nós estamos fazendo? Uma palavra poderosa nessa noite aos nossos corações. Uma instrução, né? Uma instrução de amor de quem ama, irmãos. De quem ama um filho, porque o Senhor, irmãos, neste capítulo 4, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou da palavra, né? Da doutrina, da palavra, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás a ti mesmo como os que te ouvem. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o que adianta nós ministrarmos uma palavra e não ter certeza da nossa salvação? Eu tenho que cuidar da minha vida primeiro. Eu tenho que vigiar todos os cantos, irmãos, da minha vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele se agrada disso. Não dando espaço para adversário atuar, mas sim dando espaço para o Espírito Santo falar comigo. Como foi falado. Você é ovelha? Amém. E as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. O que é a voz do seu pastor? A sua palavra. Colocamos de pé. Glórias. Eu quero convidar toda a igreja a vir aqui nesta noite, aqui na frente.